Aline, você acompanhou, então, aliás, vem acompanhando esse caso, todo o estado do Piauí. Todos os três, segundo informações de parentes, eram pessoas calmas, tranquilas, tinham uma vida normal, estudavam, tinham um bom comportamento. O que é que leva, então, de repente, um adolescente a tomar esse tipo de atitude? A gente, às vezes, confunde que esses sintomas vão vir muito claramente através de um adolescente revoltado, que não obedece nenhuma das regras, que bebe, que usa droga, né? Às vezes vem até, né? Mas muitas vezes isso está implícito e a gente precisa ter muita atenção, né? Nós profissionais, os pais, precisam ter atenção em alguns indícios que não estão tão claros. Essas fases que eles estão passando, fase de transição, essa fase da adolescência, é uma fase bem complicada, né? De indícios bem discretos mesmo. Né? Uma fase que eles estão aprendendo, estão tendo que ter novas responsabilidades, mas ao mesmo tempo não tem uma maturação, até neurológica mesmo, para estar discernindo sempre, tomando decisões, o caminho correto, né? As decisões mais corretas. Né? E aí eles precisam ter alguém próximos, que às vezes eles negam esse alguém, eles recusam, né? E esse alguém precisa saber como alcançar esse adolescente, né, para estar orientando, porque eles não têm ainda, em muitas ocasiões, claro, em outras eles têm, mas não tem ainda essa maturação cerebral mesmo para muitas decisões. Né? Agora, ali nesse caso, por exemplo, o pai é muito atarefado, a mãe é muito atarefada, e às vezes o filho procura estabelecer esse diálogo, e a mãe, não, daqui a pouco a gente conversa, o pai, não, eu converso com você mais tarde, esquece. Isso também é complicado, porque às vezes, numa conversa como essa, você pode evitar uma atitude dessas de fugir, de ir para um outro estado sem comunicar a ninguém. Então, você fala essa questão do diálogo, de procurar realmente acompanhar e dar essa atenção que o adolescente precisa. E é até difícil acontecer o que você está dizendo, do adolescente propor um diálogo. É muito difícil, porque geralmente os pais, eles ocupam uma postura de orientação, de repreensão mesmo quanto aos maus comportamentos. Então, eles não vão, provavelmente, buscar os pais para um diálogo que eles já imaginam que vão ser repreendidos, né? Cabe aos pais, se os pais não estão conseguindo um outro parente, se isso não está sendo possível, um profissional, se aproximar desse adolescente, descobrir o que ele pensa sobre vida, droga, sexo, esses temas que permeiam mesmo, né? Para que as pessoas, os adultos que estão ao redor possam orientar realmente. Os adolescentes, eles não costumam buscar o diálogo e nem costumam aceitar de cara. Eles precisam ser conquistados, né? Isso é bem delicado. Isso a gente precisa respeitar a opinião do adolescente, por mais que a gente discorde, a gente precisa respeitar para poder contra-argumentar. Agora, é uma mudança muito radical, porque imagine só, os dois adolescentes, os três, os dois rapazes e a moça, viviam em casa, quer dizer, dependiam em todos os sentidos da família, dependiam financeiramente, moravam em casa, quer dizer, a vida deles era em função da família. E aceitar uma mudança dessa, ir para um outro estado, sem conhecer, quer dizer, uma mudança radical, como você disse, ninguém imagina que alguém possa tomar esse tipo de atitude, e termina acontecendo. É radical para a gente, que já tem uma pra noção. Eles é uma aventura, quer dizer, para eles algo é novo. um impulso, algo que acontece de repente, eles acham que é até natural. Muitos que eu atendo no consultório, eles me contam uns planos assim que eu olho, nossa, mas para eles, não, doutora, a gente já tem tudo planejado, é assim, e cabe a mim, profissional, estar avaliando. São coisas absurdas, mas para eles... Absurdas para nós, mas para eles é algo tranquilo. E isso, muitas vezes, eles contam primeiro para o profissional do que para a própria família, né? Quer dizer, o profissional termina sabendo primeiro disso do que a família. E é uma das minhas funções possibilitar esse encontro, porque eu não pretendo estar para sempre permeando essa relação. Né? Uma das minhas funções nesse atendimento ao adolescente é estar ensinando esses pais como conversar, como dialogar. Tem até casos, claro, bem delicados, que a gente precisa estar tomando muito cuidado, mas que às vezes eu estimulo um conflito naquela família. Porque a mãe diz, não, doutora, está piorando, que agora ele já me responde, tudo que eu falo ele tem um argumento contra. Eu disse, isso não está piorando, isso está melhorando. Pior quando você falava e ele tampava o ouvido e não escutava nada. Né? Isso, e claro, é uma analogia, ele não chega a botar a mão no ouvido, mas ele não escuta. Tanto que ele fala... Dá atenção. Tanto que ele fala, não, eu fiz isso, eu disse, qual foi a opinião da sua mãe? Sei lá, ela falou por meia hora lá, eu nem sei o que ela disse. Agora, Aline, para encerrar, eu queria uma dica sua, ou dicas,
rápidas para que você diz que não são sinais tão claros. Quer dizer, não dá para perceber, ninguém avisa, ó, amanhã eu vou fugir, vou sair de casa, não sei para onde. É algo assim um pouco difícil de se perceber. Mas os pais devem ficar atentos a que sinais assim mais claros, o que é que pode ser orientado para os pais. Para os pais perceberem qualquer sinal, eles têm que conhecerem os filhos. E é isso que eu observo muito na minha prática clínica. Não conhecem. Então, quando eu repasso, eu tenho um sigilo terapêutico também. Então, eu só posso repassar para os pais aquilo que eu percebo que pode colocar seus filhos em risco. Mas qualquer indício que eu dou para os pais é um susto enorme, sendo que aquilo já é a rotina do seu filho e eles desconhecem. Então, prender os filhos nessa fase é muito complicado. Então, não, meu filho não vai numa festa, não tem amigos de determinado ciclo, porque eu não confio, não vai na casa do fulano, né? Sendo que a internet está trazendo todas essas influências para casa. E é um cuidado também que a família tem que ter com a internet também. Né? Com a internet, porque prende em casa e acha que está protegendo, não está. Soltar também, sem responsabilidade nenhuma, um indivíduo que não tem ainda essa maturação para escolher, para discernir, também não é legal. Então tem um meio termo, tem que dar uma certa liberdade, só que tem que estar protegido nessa liberdade. Não adianta prender, não adianta proibir a internet, não vai conseguir. Eu tenho casos de adolescentes também que estão com problema de relacionamento, de interação social, por conta de que não vivenciaram situações em que eles pudessem aprender como lidar com as situações, por terem sido super protegidos. Isso não é positivo, isso causa outros transtornos, né? Então não é positivo, é dar uma certa liberdade, com responsabilidade, com a supervisão dos pais. Obrigado, Aline, pela sua presença aqui no Jornal do Piauí. Fica a dica, então, para que os pais possam conhecer mais os seus filhos. Aí sim, conhecendo mais, dá para perceber mais claramente esses sinais e quando os adolescentes planejam tomar qualquer tipo de atitude, eles normal, mas para a gente absurda, não é isso? Obrigado, então, mais uma